povo de Deus, nós estamos começando aqui o nosso programa E aí, pastor? Hoje conosco está aqui o pastor Ricardo Rossi. Ô, pastor, toca aí, pastor Ricardo Rossi. Agora pode, amigo, né? Agora pode, nosso amigo, parceiro, companheiro, né, de trabalho. Graças a Deus, pastor Fábio, graças a Deus, que prazer ter o senhor aqui conosco nesta programação abençoada para toda a Bragança e região. E hoje o nosso programa, como tema, é um tema polêmico também, né? É um tema que chama muita atenção, muitas pessoas gostam desse tema e correm atrás e procuram ter e possuir o tema que nós vamos abordar nesse nosso programa. Prosperidade é de Deus? E aí, pastor Ricardo Rossi? Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus, não é, por poder estar aqui novamente, estar aqui junto contigo. E quero dizer para você que estou aqui desde o primeiro programa, porém do outro lado, né? Nos bastidores. Nos bastidores, na parte da direção do programa. Mas, enfim, é muito bom poder estar aqui. Pastor André, meu amigo, pastor Fábio também, né? Nosso amigão que está sempre conosco aqui, e tantos pastores que já passaram por aqui. Vamos lá. Prosperidade é de Deus? É de Deus. A prosperidade, essa palavra hoje, ela é muito disseminada no meio evangélico. Só que a prosperidade, ela anda de mãos dadas com algo muito importante, que é a obediência. Não é? Só que também é um assunto muito longo, porque quando falamos em prosperidade, nós só pensamos em prosperidade, o povo, né? As pessoas têm por costume pensar prosperidade e pensar no financeiro. E não é apenas financeiro, né? Existem vários tipos de prosperidade. E Deus, assim, ao longo dos anos, ele tem falado com o povo, Deus tem mostrado para o povo que se o povo obedecesse e fizesse assim, Deus viria com algo para recompensá-los, conhecendo a nossa natureza humana. Então, Deus, ele é assim. Então, as pessoas são abençoadas mediante a sua obediência, mediante a sua fidelidade. E não podemos associar, como já disse, prosperidade apenas à área financeira. É um assunto que nós vamos aqui nos estender, abordar, e eu creio até que o tempo é curto, mas eu acredito que tem que andar de mãos dadas. A prosperidade hoje é o que se fala muito nas igrejas, e o povo, alguns pastores, me perdoe até a sinceridade, estão pregando mais prosperidade do que salvação. E estão caindo no erro, porque o que o povo precisa é uma palavra de salvação. A prosperidade é consequência de obediência, é consequência de uma fidelidade, seja ela financeira, sim. Deus prometeu, não é, que faria, lembra lá com Isaac? Deus falou, olha, se você ficar aqui em Gerar, lançar suas sementes aqui, tu quer ir lá perto do Rio Jordão, lá no Egito? Fica aqui, lança aqui. Se você fizer isso, você será abençoado. Ele tinha tudo para ir lá, porque plantando perto do Jordão, sem dúvida perto do rio, não é? O que planta vai dar. Mas Deus falou, fica aqui. Ele fez, ele creu, ele obedeceu a Deus, e por conta disso, Deus fez o quê? Naquele mesmo ano, Deus multiplicou 100 vezes mais. É isso aí, pastor Fábio. Pastor Fábio, prosperidade é pecado, pastor Fábio? Em primeiro lugar, eu quero agradecer também a oportunidade de poder estar com esses amados pastores, muito feliz mesmo de retornar a esta programação. Na verdade, a palavra prosperidade, pastor André, pastor Ricardo Rossi, ela vem de uma origem latim, que significa prosperitas, que é todo aquele que melhora, é todo aquele que tem uma mudança. E o pastor Ricardo Rossi já falou aqui sobre não somente a prosperidade material, que é isso que as pessoas hoje estão frisando. As pessoas hoje frisam muito o material e esquece que a prosperidade, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Inclusive espiritual. Isso. E é bem verdade que nós ouvimos cada coisa hoje relacionada à prosperidade que acaba fugindo dos princípios da palavra.
Porque no mundo aí fora, prosperidade é fartura, é riqueza, é abundância. É aquilo que aconteceu na vida de muitos servos de Deus no passado e acontece também no presente. Só que aquele que é próspero, segundo a palavra de Deus, ele tem umas atitudes diferenciadas daqueles que estão aí fora. Paga o preço, né? Paga o preço. Paga o preço. Porque a obediência na palavra de Deus, ela vai fazer você ser próspero. Só que vai fazer você também não ser egoísta. Porque o que está acontecendo hoje, que as pessoas querem prosperidade, só para si. Eles, só para si, E a gente entende que no sentido bíblico, a prosperidade, no sentido bíblico, naquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, é Deus nos abençoando segundo a sua vontade, não por aquilo que eu busco. Porque se fosse assim, não quero aqui descaracterizar ninguém, mas a gente sabe de muitas pessoas que não obedecem a Deus e estão de avião no Brasil para lá e para cá. Eles não obedecem a Deus. E eles estão para lá e para cá, usufruindo de mansões, de carrões, de avião. Por quê? Porque eles colocaram aquele objetivo no seu coração, foram atrás daquele objetivo, passaram a correr atrás daquele objetivo e conseguiram. Conosco é diferente. Conosco, a bênção de Deus, ela corre com duas pernas e uma só direção. Essa é a grande realidade. Com a gente é assim. Em nós está a vontade de ser abençoado. E em Deus está o querer. Lógico. Oh, glória a Deus, está vendo? Prosperidade é de Deus. Mas, pastor Ricardo Rossi, a prosperidade e a riqueza ser próspero, então quer dizer que eu sou rico, né? Para mim ser próspero, eu preciso ter riqueza, dinheiro, bufunfa que o pessoal fala. E aí, pastor? Eu vou responder a sua pergunta com Salmos 23, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não está escrito, você vai ter de tudo, né? Ele disse que não vai te faltar nada. Ele vai te dar condições para você continuar. Então eu acredito que não é proibido ser rico. Agora, o que acontece, muitos que quando enriquecem se tornam avarentos. É verdade. Né? Porque eu sempre ensino na igreja que o dinheiro não é maldito. Ele se torna maldito quando você coloca o seu coração nele. O dinheiro ele é bem-vindo quando bem empregado. Com o dinheiro você abre igrejas lindas, você faz eventos, você faz isso, você faz aquilo. Agora, o seu coração tem que estar em Deus. Quando você coloca, não é, prioridades que não são Deus, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Quando você coloca o dinheiro como prioridade acima de Deus, ele se torna maldito, porque você certamente vai se corromper. Olha só, olha, o negócio está esquentando, está ficando bom. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, o pastor Fábio, ele vai nos responder. Pastor, então, se eu não tenho uma casa própria, uma casa boa, se eu não tenho um carro do ano, se eu não tenho uma conta no banco lá, então... Deus não me ama? Não me ama e eu estou em pecado? Daqui a pouquinho, rapidinho, fica aí, ele já vai responder já. É isso aí. Igreja Pentecostal Escudo da Fé, o amor de Deus está aqui. Venha visitar uma das nossas igrejas. Igreja Sede, Rua Heriberto Cursi 512, Planejada 2, em Bragança Paulista. Subsede, Rua Olívio Alves do Amaral 286, Jardim São Miguel. E Alameda Vanderlei Torricelli, no bairro Enedina Cortês. Cultos, segunda, quarta e sábado, às 19h30. E aos domingos, às 18 horas. Igreja Pentecostal Escudo da Fé. O amor de Deus está aqui. E aí, pastor, o nosso programa, olha, está bom demais. Pastor Fábio, vamos lá então, pastor Fábio? Vamos. Olha, se eu não tenho riqueza, se eu não tenho prosperidade, então eu estou em pecado, Deus não me ama, eu não vou para o céu? Então, pastor, essa é uma ideologia que muitos queriam pregar e falar para as pessoas, sem nenhuma base bíblica, que isso era uma realidade. E tem muita gente que passa a viver angustiado dentro de igreja porque não tem um carro bom, porque não tem uma casa boa. Só que um dos maiores exemplos para a gente entender de prosperidade, que isso não quer dizer de não ter casa, é o próprio Senhor, quando ele nasceu. Uma manjedoura. Nasceu numa manjedoura. Lá em Belém. Ele poderia vir em todo o seu esplendor de glória, mas ele... Num palácio, palácio. castelo. E o próprio apóstolo Paulo,
A Bíblia diz que ele era fabricante de tendas. E ele estava preso, tem uma carta que fala que ele estava preso, em uma de suas casas alugadas. Apóstolo Paulo, hein? Quantas epístolas esse homem escreveu? No Novo Testamento, é a maior referência para nós hoje. O próprio Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Quer dizer, que todos os lugares e todas as casas eram o lugar dele. Não era isso? Não era assim? Um dia, uma moça chegou para mim e disse assim, eu estou muito angustiada. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu estou aí pegando latinha, pegando papelão, porque eu vou dar numa determinada campanha dentro da minha igreja, porque eu tenho o desejo de ser próspera. Porque lá o meu pastor prega que para a gente pregar para as pessoas lá fora, a gente tem que ter alguma coisa para mostrar. Meu Deus. Aí eu disse para ela, meu filha, havia 2 discípulos de Jesus indo ao templo Formosa orar, e tinha um paralítico lá, um coxo, pedindo esmola. Sabe qual que foi a resposta dos 2 discípulos de Jesus? Que nem eu e nem o seu pastor chega nem na unha do pé. Eu não tenho ouro e nem prata. Eu acredito que eles colocaram a mão no bolso e mostraram para ela que estava furado. Mas o que nós temos, nós te damos a verdadeira prosperidade. Jesus Cristo. Segura aí, pastor, tá vendo? Olha, é claro, na minha igreja eu faço campanha, o povo é abençoado, só que tem um princípio que o pastor Ricardo Rossi falou aqui, né? A prosperidade anda de mãos dadas com o quê? A obediência. Se você obedecer a palavra do Senhor Deus, você é próspero. Mas, pastor Ricardo Rossi, a Bíblia também declara: o dinheiro é a raiz de todos os males. O meu coração, o teu coração tem que estar em Deus, para que nós não percamos o foco, não é? Quando você se volta completamente ao dinheiro, não vou dizer que você vai, mas você pode se corromper, não é? E vemos nos dias de hoje. E vou falar aqui que eu não tenho papa na língua, né? Eu não tenho. Tem muitos hoje líderes corrompidos. Muitos líderes corrompidos. Olha, eu não sou contra ter avião, que o pastor falou, ter casa bonita, ter isso. Agora, você tem tudo isso e o teu membro está lá passando fome? Não tem o que comer? Não é? E quem que consegue levar os filhos com fome para assistir um culto para ir na igreja? Quem consegue, com o filho passando fome, ir para a igreja? Não consegue. Primeiro, nós temos que satisfazer, né, as nossas necessidades pessoais. Básicas. As básicas, necessidade básica. Então, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico, mas a própria palavra de Deus diz que é mais fácil, né, um camelo passar por um fio de agulha, né, por um buraquinho de agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Aí eu me lembro, né, da história de Lázaro e o rico. O que o rico falou? Molha aqui com o dedinho, a minha boca. Ele falou, pera um pouquinho, né? Ele falou, não, olha, você teve uma vida assim. Esse aqui não. Esse aqui, ele viveu o que ele viveu, tá aí, ó, mas ficou firme. Agora ele vai desfrutar da vida eterna. Aí ainda o outro tentou, o rico falou, puxa, mas deixa eu ir lá avisar minha família, meus irmãos. Não dá tempo de avisar não, meu irmão. Não dá tempo de avisar não. Tem que ser agora, tem que fazer de coração. Né? O teu dinheiro não vai te salvar, a tua casa não vai te salvar, o teu carrão novo não vai te salvar. Coração. Deus, ele esquadrinha o nosso coração, pastor. É assim que eu vejo. O teu coração está no dinheiro ou está em Jesus? Olha, o negócio está bom demais. Pastor Fábio, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 24, que nós não podemos servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. A Deus e as riquezas. E aí, pastor Fábio? Então, na verdade, pastor, é tudo aquilo que o pastor Ricardo Rossi já acabou de falar aqui. O que acaba acontecendo é que as pessoas colocam demais a sua confiança naquilo que ele começa a adquirir como bens. E todo aquele que coloca no seu coração, aquilo passa a ser o seu senhor. Porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Se o camarada está com o coração cheio de riqueza, cheio de fama, cheio de sucesso, não tem como ele viver os princípios certos. A confiança dele acaba sendo maior no dinheiro do que em Deus. Dinheiro, aqui, ó, em Provérbios 11, 28, aqui em Provérbios 11, 28, diz assim, quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como folhagem verdejante. Ou seja, essa folhagem verdejante é por etapas, não é assim? Então, quer dizer o quê? Que Deus ele vai nos abençoando por etapas. Agora, aquele que confia na sua riqueza,
ele automaticamente coloca no coração aquilo e passa a viver por aquilo. Olha, nesse próximo bloco, nós vamos também ver, porque nós estamos aqui na TV Altiora, né, pregando para pastores e membros da igreja, líderes da igreja, mas tem certas igrejas que só coloca propaganda, não, venha porque você vai ter o seu iate, a sua mansão, a sua Ferrari. Eu sou próspero, ó, você quer ser também? E de maneira nenhuma pronuncia o nome de Jesus. Salvação. Eu sei que em primeiro plano o Senhor Jesus veio nos salvar. Não é verdade? João 3,16, ele mandou seu Filho ao mundo para que nós possamos ser salvos. Ter vida e vida com abundância. Se você aceitar Jesus, você vai ter a vida eterna. Agora, se você obedecer os seus mandamentos, você vai ser próspero aqui nesta terra. Olha, já já nós voltamos nesse próximo bloco e o negócio vai ferver ainda mais. Nós vamos falar para líderes. Eu quero que os pastores aqui falem para líderes, para pastores que só pregam prosperidade. Né? Essa teologia da prosperidade que não está baseada 100% na palavra do Senhor Deus, não. Daqui a pouquinho, não saia daí, não. Ô pastor, então é pecado eu ser próspero, eu querer ser próspero? Não, não Negativo, é pecado. negativo. Não é pecado. Deus tem a prosperidade para você. Mas daqui a pouquinho eles vão responder aqui, ó. Ei, pastor, fica aí ligadinho. Daqui a pouquinho nós voltamos. Igreja Pentecostal Escudo da Fé. O amor de Deus está aqui. Venha visitar uma das nossas igrejas. Igreja Sede, Rua Heriberto Cursi 512, Planejada 2, em Bragança Paulista. Subsede, Rua Olívio Alves do Amaral 286, Jardim São Miguel. E Alameda Vanderlei Torricelli, no bairro Enedina Cortês. Cultos, segunda, quarta e sábado, às 19h30. E aos domingos, às 18 horas. Igreja Pentecostal Escudo da Fé. O amor de Deus está aqui. Então, você de casa, está aqui o pastor Ricardo Rossi. A Igreja De volta. Escudo da Fé, de volta conosco aqui. De volta. O pastor Fábio, né? I'll pastor be da back. Assembleia de Deus. E é um prazer ter vocês aqui. E neste tema que é muito debatido, é muito concorrido. Cada igreja quer mostrar que Deus está fazendo mais lá do que aqui. Não é verdade? Aham. Vocês veem na televisão sobre prosperidade. Então, pastor Fábio, olha, realmente eu sei que é necessário. Deus tem a prosperidade para os seus filhos, só que essa teologia da prosperidade, o que o senhor tem para falar dessa teologia da prosperidade e esses pastores que só pregam, né, prosperidade? Na verdade, pastor, a teologia da prosperidade, há alguns anos atrás, nós estudávamos sobre isso, ela tinha outro nome, era confissão positiva. Ou seja, pessoas que usavam de alguns jargões para poder colocar na mente das pessoas que elas tinham que buscar algo melhor para as suas vidas. E isso fugia dos princípios da palavra de Deus. Porque quando a gente, e um dos jargões que a gente até costuma dizer, por falta às vezes de interpretar a Bíblia, é justamente em Mateus 6,33. Quando a gente fala assim, buscai o reino de Deus e todas as coisas serão nos acrescentadas. Se você observar esse texto, não está falando todas as coisas, estão falando todas estas coisas, essa palavra está no presente. Essa palavra não está no futuro, está no presente. Todas essas coisas. E o que o contexto ali fala? Fala de comida, bebida e vestimenta. É aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo a epístola a Timóteo, ele deixou escrito. E ele fala, se vocês tiverem o que vestir, tiverem o que comer, estejais contentes. Só que, infelizmente, os adeptos da teologia da prosperidade, eles nunca estão contentes com nada. Se ele tem uma casa, ele quer um sítio. Se ele tem um sítio, ele quer uma fazenda. Se ele tem um Siena, ele quer ter uma BMW. Se ele quer um BMW, ele quer ter um avião. E sempre em busca constantemente e nisso e cai na besteira. Ganância, Que o ganância. falou aqui. Acaba sendo avarento e não ajuda ninguém. Então a teologia da prosperidade, no meu ponto de vista, tem estragado e corrompido muitas pessoas. Mas, né, em 1 Crônicas, está dizendo lá, pastor Ricardo Rossi, que riquezas e glórias estão na mão do Senhor. Isso é para quem? Para o ímpio ou para o crente? Irmãos, Deus tem salvação para todos, ponto. Para todos.
para o rico, para o pobre, para o mais favorecido, para o menos favorecido. Como você disse, aquele que crê em Jesus, aquele que crê e recebê-lo e aceitá-lo como único, eterno e suficiente Salvador, não é? Ainda que esteja morto, viverá. Ponto. Deus permitiu e nos deu tudo o que tem na terra. Ele falou, olha, vai, usufrui, né? Cresçam, se multipliquem e farei de vocês prósperos. Então, o que eu aprendo? Eu me lembro de José do Egito. Aquele filho de Jacó começou, obediente que era, obediente, passou por tudo que ele passou, Deus colocou ele numa condição, segundo a Bíblia, não é? Depois de Faraó, era ele, certo? Outro que eu me lembro, né, que Deus também abençoou, que Deus honrou, né? Jacó, aonde ele chegava e colocava a mão. Lembra quando ele ficou com o tio lá, Labão? O tio só segurou ele mais 7 anos, por quê? Porque tudo que ele punha a mão, tudo que ele colocava a sua mão, multiplicava. Era bem. Mas o porquê de tudo isso? Porque ele era obediente. O coração dele era voltado a Deus. Homens específicos. Específico. Então, Deus conhecia o coração daqueles homens. O que eu estou dizendo para você? Irmão, Deus conhece o teu coração. Tem pessoas que nem, agora que passou as eleições, algumas pessoas falaram assim para mim, ô pastor, eu acho que até essas pessoas não votaram em mim, crente, né? Até da igreja lá, não votaram em mim. Por quê? Ficaram com medo pensando assim, puxa, o pastor agora sendo político, ele vai deixar de ser pastor, ele pode se corromper. Aí eu peguei, a minha resposta foi, gente, Deus conhece o coração das pessoas. Deus sabe quem são as pessoas. Deus jamais vai te dar algo sabendo que você não pode cumprir. Agora, o mundo jaz no maligno, sim. Sim, nós temos que vigiar a todo instante, correto? Agora, Deus, Ele sabe aqueles que Ele levanta. Então, nós temos que aprender a confiar em Deus também. Você tem que aprender a confiar em Deus para não se corromper. Então, desculpa até me estender, eu te respondo dizendo que aqueles que foram abençoados e prósperos, pode ter certeza, leia a Bíblia que você vai ver, foram obedientes e fiéis a todo instante a Deus. Olha, e bem é verdade que a palavra do Senhor diz que a bênção, a riqueza, a prosperidade não causa dor na pessoa, entendeu? Prosperidade é eu ter uma família abençoada, os filhos na minha mesa, com saúde, não é verdade? Eu ter paz no meu coração, entendeu? Então, querido, a prosperidade, ela abrange muitas coisas que lá fora eles falam. Ele olha para você, se você não tiver um carro do ano, se você não for um empresário, né, não for uma pessoa bem-sucedida, ter um cartão Infinity, um cartãozinho preto, não é verdade? Não ter uma Ferrari, um carro importado, entendeu? Isso daí, para o mundo, para as outras pessoas, é sinal de prosperidade, mas para Deus, não. Pastor Fábio, não é verdade? O que realmente o Senhor Deus quer com a nossa vida? Descreva uma pessoa próspera aí. Pastor, eu quero dizer para você aqui algo aqui da palavra de Deus, que diz assim, ó: por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam a homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, eu quero dizer para você que Deus, eu até marquei algumas coisas aqui para falar, porque eu sabia que o pastor ia perguntar isso. Deus permite o dinheiro chegar em nossas mãos por quatro propósitos importantes, que esse dinheiro vem nas nossas mãos. Quais são esses? Primeiro, suprir as nossas necessidades. Segundo, investir sabiamente em nossos projetos. Terceiro, para suprimento da igreja. E quarto, para o suprimento do próximo. Deus vai nos prosperar para isso. Pastor, repita esses quatro pontos. Suprir as nossas necessidades, como aqui no texto que eu acabei de ler em 1 Timóteo, vestimenta, comida. Investir sabiamente em nossos projetos, naquilo que Deus coloca no nosso coração. Suprimento da igreja, que é uma obrigação dos salvos, de nós crentes, ajudar o ministério, todos sabem, com dízimos e ofertas, com os bens que o Senhor vai nos dar, colocar à disposição também da igreja, porque hoje, ultimamente, as pessoas estão levando o que sobra, o que resta para a igreja, essa é a grande realidade.
e para suprimento do próximo. Aquilo que o pastor Ricardo Rossi falou. Que muitas vezes as pessoas ficam tão próximas que elas esquecem do próximo. Só querem para si. Só querem para si. Então eu vejo que Deus vai colocar dinheiro nas nossas mãos para isso. Não para a gente ficar se gabando, conhecendo o Brasil todo, tá entendendo? Sem se preocupar com aquele que está do nosso lado. Quantas pessoas aí, homens estão viajando para lá e para cá, membros da sua igreja não tem nem o que comer, como o pastor Ricardo Rossi já falou. Então, eu acredito que essa não é uma prosperidade que vem de Deus. Porque quando você vai para o Salmo de número 73, você vê qual que é lá as características do homem próspero. Uhum. E é verdade. Olha, queridos, pastor Ricardo Rossi, né? A palavra do Senhor Deus colocou, isso aí eu tenho comigo, que Deus colocou o desejo de crescimento, né? Como diz lá no Velho Testamento, crescer e multiplicai. Deus deu poder, Deus deu o poder de governo para o ser humano. Ninguém quer ser pequeno. Ninguém quer ser pequeno. Sim. Todas as pessoas, elas querem possuir, querem ter. Isso aí é pecado, pastor Ricardo Rossi? Seria hipocrisia dizer que quer continuar pequeno e ficar pequeno. Lógico que não. Você pode sonhar grande, desde que os seus sonhos coloquem o Senhor em primeiro lugar. É verdade. Né? Você pode sonhar grande. O Senhor gosta de sonhadores. Deus gosta de sonhadores, de pessoas que sonham. Temos vários exemplos na Bíblia. E só para responder, né, para deixar bem claro para você sobre esse tema, Deus ele não se importa, ou seja, Deus ele não se desagrada com a prosperidade, porque foi Ele mesmo que disse, segundo o coração que Ele enxergou em Salomão, quando Salomão falou, olha, eu quero que tu me dê sabedoria apenas para governar esse povo. Ele era muito jovem, e Deus falou, bem falaste, não é? E por conta disto, não haverá ninguém na terra mais rico, né, que se vestirá como você. Enfim, foi Deus que falou aquilo, da prosperidade na material na vida dele, sabedoria, enfim. Então foi amando de Deus. Então eu vejo que nós podemos sim ser prósperos, nós podemos sim desfrutar de riquezas. Contudo, que não nos desviemos dos nossos propósitos e não deixemos de enxergar o Salvador. Cuidado com as armadilhas do diabo. Armadilha, que não deixemos de pregar salvação. Salvação é o que conduz à vida eterna, a tudo aquilo que o propósito da vinda de Jesus Cristo. Esse é o objetivo. A Bíblia, o resumo todo da Bíblia, da palavra de Deus, é Jesus, é salvação. É para mim e para você que deseja salvação. Então, que você seja próspero em todas as áreas, que você seja abençoado e que este programa possa estar acrescentando na tua vida também. Olha, é verdade, o programa já está terminando e esse tema foi muito bom para nós, para todos os ouvintes. Olha, tudo está determinado diante de Deus aqui na terra. E eu vejo, pastores, que o seu tempo, o nosso tempo, de prosperar, isso chegou. É o tempo de Deus também para a sua vida, telespectadores que estão aqui. Pastor Ricardo Rossi, deixa uma palavra, né, de bênção para os nossos telespectadores, em nome de Jesus. A palavra que eu quero deixar no seu coração é aquilo que eu disse no início do programa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele, com certeza, se você tiver esses princípios na tua vida, talvez você não tenha tudo o que você deseja, mas Ele certamente não vai te deixar faltar nada. Amém? Pastor Fábio, deixa uma palavra para os nossos telespectadores. Eu quero dizer para todos vocês que busquem a Deus consultando a palavra de Deus, porque é ela que vai tirar tudo aquilo que muitas vezes nos impede de conhecer profundamente o que é a prosperidade. Olha, e terminou nosso programa. Prosperidade de Deus, sim, viu, querido? Em nome de Jesus. E fique com Deus. Um beijo no coração de todos. E até uma próxima vez, querendo Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.